Vamos ler, está escrito aqui no Evangelho segundo escreveu Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 12, versos de 16 a 21, não é? Evangelho segundo escreveu Lucas 12, de 16 a 21. Leiamos o que diz a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas. Então lhes contou uma parábola. Jesus: um homem rico tinha uma propriedade fértil que produziu boas colheitas. Pensou consigo este homem: o que devo fazer? Não tenho espaço para toda a minha colheita. E por fim disse esse homem: já sei, vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. Assim terei espaço suficiente para todo o meu trigo e meus outros bens. Então direi a mim mesmo: amigo, você guardou o suficiente para muitos anos. Agora descanse, coma, beba, se alegre. Mas Deus lhe disse: louco, você morrerá esta noite. E então, quem ficará com o fruto do seu trabalho? Sim, é loucura acumular riquezas terrenas e não ser rico para com Deus. Vamos orar? Querido e amado Deus, é no nome santo de Jesus que nós estamos aqui perante a Tua palavra. Ó Deus, pedimos a direção do Teu Espírito Santo, a unção do Teu Espírito, que Ele possa ministrar aos nossos corações. Ó Pai, a mim, capacita-me para falar, e aos irmãos que estarão ouvindo, capacita-os para ouvir, compreender e fazer desta palavra uma prática. Tudo isso em nome de Jesus. Edifica a tua igreja, glorifica o teu nome, é que eu oro em nome de Jesus, amém. Amém? Irmãos, como sempre faço, li um trecho aqui do Evangelho de Lucas, e para sabermos um pouco mais sobre o Evangelho de Lucas, ele faz parte de um dos 4 evangelhos sinóticos, né? Evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, a respeito de Lucas, é o terceiro livro do Novo Testamento. O Evangelho, segundo escreveu Lucas, ele relata o ministério de Jesus, detalhando acontecimentos entre o seu nascimento até a sua ascensão, após a sua ressurreição. É provável que o Evangelho de Lucas tenha sido escrito 30 anos após a morte e ressurreição de Cristo. Há uma probabilidade, né? Lucas, que era médico, acompanhou Paulo em sua jornada. Há indícios de que Lucas tenha começado a escrever no período em que Paulo estava preso em Roma, não é? São curiosidades sobre o Evangelho de Lucas. Ao longo dos 24 capítulos do seu livro, Lucas apresenta Jesus como o Filho de Deus, o homem perfeito, mostrando-o através da sua humanidade e compaixão. Diferente dos outros evangelistas, Lucas aparentemente não teve contato direto com ele. Não foi um apóstolo. As suas histórias foram escritas através de entrevistas com pessoas que conviveram com Jesus e acompanharam o seu ministério. Pelo exame de documentos históricos, chegou a essa conclusão. Nos capítulos iniciais, são mostradas informações dos primeiros anos de vida de Jesus e de João Batista, de quando ambos começaram os seus ministérios. Aqui também no livro de Lucas, nos é apresentado o registro da genealogia de Cristo, de Adão, a partir de Adão, incluindo o rei Davi, até a família de Maria. Vemos também as curas feitas por Jesus no início do seu ministério. Lucas deixa clara a compaixão dele pelas pessoas que curava. As parábolas do samaritano e do filho pródigo são mencionadas exatamente neste evangelho. Então, passando essa parte introdutória, por assim dizer, nós vamos ler um pouco mais do contexto
do texto que nós lemos, que está no Evangelho segundo escreveu Lucas, não é? Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 12, e eu vou ler a primeira parte do texto, para que nós possamos nos situar mais no texto que estamos lendo. Então está aqui, Lucas capítulo 12, se você quiser também abra a sua Bíblia, acompanhe pelo seu celular, a partir do verso 1 do capítulo 12, né, o verso 1, até a parte em que nós lemos. Então 12, a partir do verso 1. Ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos, Jesus, acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Portanto, tudo o que em trevas dissestes, a luz será ouvido, e o que falastes ao ouvido no gabinete sobre os telhados será apregoado. E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois não têm o que fazer, mais o que fazer, mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem o poder de lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Não se vendem 5 passarinhos por 2 ceites, e nenhum deles está esquecido diante de Deus. E até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Verso de número 8. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Verso 10. E todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas o que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. E quando vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados e potestades, não estejais solícitos de como ou do que haveis de responder, nem do que haveis de dizer, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convém falar. Aí ele passa a trazer uma parábola, e disse-lhe um da multidão, mestre, dize ao meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele disse, homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse, acautelai-vos, guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer homem não consiste na abundância de bens que ele possui. E propôs-lhe uma parábola dizendo, e aí entra no texto que nós acabamos de falar, né? A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e esse homem arrazoava, e passa o texto que nós acabamos de ler, a partir do verso de número 16. E Jesus traz uma temática, porque havia naquelas pessoas que estavam ali com ele, segundo falou Lucas, ele a característica dele, ele é conhecido como um que era muito detalhista, não sabemos se pelo fato de ele ser médico, Lucas preocupou-se com detalhes, e Jesus, nesse texto que nós acabamos de ler, ele está sendo inquirido, e há uma inquietação muito grande sobre o amanhã, sobre o que haveria de comer, sobre o que haveria de beber. E, irmãos, o Tiago também fala sobre essa questão, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos, sabendo que nós estamos expondo aqui as Escrituras, e que você precisa ter respaldo da Escritura nas Escrituras, não é? E Tiago
no capítulo 4, de 13 a 15, diz assim: prestem atenção vocês, que dizem hoje ou amanhã iremos a determinada cidade, ficaremos lá 1 ano, negociaremos ali e teremos lucro, e como sabem o que será a sua vida amanhã? A vida é como uma névoa, e algumas traduções dizem assim que é como um vapor, não é? Que aparece e ao amanhecer desaparece, aparece um pouco e logo se dissipa. O que devem dizer? Se o Senhor quiser, viveremos, faremos isso ou aquilo. O Tiago já fala a respeito da fragilidade da vida. E Jesus, aqui nesse texto, ele traz aqui uma parábola, uma comparação, uma história comparativa, para que nós possamos entender com profundidade. Porque há uma preocupação de Jesus, para que nós possamos entender reino de Deus, que não é comida, que não é bebida, mas é paz e alegria no Espírito Santo. Então há uma preocupação de Jesus aqui, a mostrar a que ele veio. E ele fala: escuta, vocês estão tão preocupados com coisas materiais. E antes ele fala de um pássaro, não é? Que se ele cuida de um pássaro, imagina de nós, que ele nos criou como coroa da sua criação. E muitas vezes nós precisamos entender o quanto nós somos importantes. Como fala aquele cântico: eu quero que valorize o que você tem. Você tem o Espírito Santo dentro de você, ele é o selo da tua salvação. O Evangelho foi pregado a cada um de nós, e à medida que o Evangelho foi pregado, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e aí nós começamos a compreender sobre o plano de Deus para as nossas vidas, e com todos nós aconteceu assim. O Nicodemos não compreendia o que precisava acontecer com a vida dele, e Jesus disse assim: olha, necessário vos é que você possa nascer de novo, que você possa compreender o quanto pecador você é. Jesus veio não só para aqueles que são bonzinhos, se é que tem alguém bonzinho, se é que tem alguém que não precisa da misericórdia e da graça do Senhor. Então Jesus estava nessa tarde ouvindo uma mensagem que falava da mensagem que retratava sobre Zaqueu, que nós acabamos de cantar, né? E ele disse: olha, Jesus, se eu tenho feito alguma coisa ilícita com alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. E quando um homem diz uma coisa dessa, eu imagino que ele está de fato, ele foi tocado pelo poder de Deus. Está acontecendo uma transformação, que eu ouvi dizer que a última coisa que é transformada na vida de um ser humano é a parte financeira dele, né? O apego ao dinheiro, às coisas materiais. E Jesus, ele na sua infinita misericórdia, ele estava aqui dizendo: escuta aqui, vou contar uma história para vocês, para ver se vocês conseguem se encaixar nessa história. Porque tem um preocupado, e o texto que antecede diz assim: olha, vocês valem mais do que um passarinho. E a Bíblia diz também que não cai uma folha, não cai só um cabelo da sua cabeça, sem que Deus esteja ciente do que está acontecendo. Amém? Você crê que Deus conhece a tua necessidade, a tua existência, e que Jesus estava falando o seguinte: olha, existe um bem maior que vocês têm, ao qual vocês devem se preocupar com ele. Você que está muito preocupado em construir novos celeiros, para colocar, para acumular coisas, para ter coisas que você às vezes nem precisa, não é? Às vezes nem precisa, e está ali querendo adquirir, desesperado, passando noite sem dormir. E quando isso começa a acontecer por conta de coisas materiais, nós estamos invertendo as coisas, estamos coisificando a Deus e endeusando as coisas materiais. Isso não pode acontecer. E Jesus estava dizendo assim: escuta, contou uma historinha, disse assim: esta noite te pedirão a tua alma, e o que tu tens, para quem será? E nós vivemos um momento de muita reflexão,
que o reino de Deus, em primeiro lugar, e a sua justiça é o que nós devemos buscar. E reino de Deus tem a ver com reconhecimento de pecado, de admitir que é pecador, que precisa da graça de Deus. Irmãos, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E o Evangelho diz que o inferno é real, e que o céu é real também, e que existe o diabo, que é o inimigo do povo de Deus, que é o inimigo de Deus, e que com ele quer levar muitos para o inferno, porque o dele já está garantido. E nesta noite, é noite de você entender que a misericórdia do Senhor foi para que Ele salvasse a nossa alma da eternidade longe de Deus. E esta é a mensagem do Evangelho, quando Jesus diz assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E você que está ouvindo a mensagem do Senhor, saiba que o que vai fazer com que a tua vida possa ter sentido é você ouvir a mensagem do Evangelho, que diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E aí a palavra que não quer calar no teu coração é: arrependei-vos e credes, porque quando há arrependimento, há transformação de vida. E como Zaqueu, e como Lucas, não é? E como Mateus, e como tantos outros, e como eu, e como você, a tua vida passa por uma transformação. É o que está escrito em Romanos: não vos conformeis com este século. Deus, através da sua palavra, apresenta a todos nós uma nova oportunidade. Começar tudo de novo. Uma oportunidade de fazer o que é correto, de fazer o que agrada a Deus. Irmãos, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Às vezes, nós temos bens, colocamos esses bens no seguro. Não está errado, está correto. Se você pode fazer, faça, é prudente. Mas às vezes, nós corremos o risco, e eu peço muito a Deus que isso não aconteça comigo. Porque já diversas vezes, Deus me deu alguns exemplos na minha vida pessoal, que eu falei assim: Senhor, eu entendi o que o Senhor está me dizendo com essa situação. Eu não esqueço, já contei aqui outras vezes, mas eu não esqueço. Eu adquiri no passado, alguns anos atrás, um carro melhorzinho, e peguei esse carro e fui passear com a família, lá no litoral. Chegando lá no litoral, depois do passeio, aconteceu um acidente, bateram no carro. Estava lá um guincho, guinchando outro carro, passou, aí, não sei se os meus filhos lembram, bateu no carro. E eu estava dando meu primeiro passeio com o carro. Eu tinha adquirido um carro melhor. E quando eu olhei que bateram no meu carro, eu fiquei olhando para aquele carro, e eu olhando para o carro e conversando com Deus: mas Senhor, quando eu estava com aquele outro carrinho, não bati, mas agora eu estou com um carrinho novo, bateu no carrinho novo. E aquela batida que deram no carro novo, doeu no meu coração. E depois, imediatamente, o Senhor falou ao meu coração, e glória a Deus, porque nós temos um Deus que fala com a gente. E Ele me disse naquela hora, disse assim: olha, eu te dei isso aí, para que você possua isso aí. Mas a partir do momento que isso começar a possuir você, não presta mais. Eu falei: amém, Senhor, já entendi, eu conserto depois, deixa para lá. A partir do momento que aquilo que Deus te deu começa a possuir você, acabou. E é o que Jesus estava dizendo para esse homem louco: se hoje te pedirem a tua alma, Jesus estava dizendo assim, ó, o maior bem que você possui. Você pode ter uma casa, não é pecado. Pode ter um carro bom, não é pecado. Você pode ter um bom emprego, não é pecado. Você pode ter
bens materiais, mas essas coisas não podem possuir você, porque você é raça eleita, povo de propriedade exclusiva do Senhor, nação santa, e que tem um propósito, e tudo que Deus te dá, tudo que Deus faz por nós, por mim, por você, é para que nós usemos todas essas coisas para a glória de Deus, para a pregação do Evangelho. A partir do momento que você não pensar assim, você vai ouvir essa mesma mensagem, essa parábola da parte de Jesus: louco, louca, o que tens agora? Ou essa noite te pedirão a tua alma, o que tens agora, para quem será? Para quem será? Porque o reino de Deus deve ser buscado, se é que existe essa expressão da palavra, deve-se buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, porque é promessa do Senhor que as demais coisas que são, digamos assim, essenciais para a nossa vida, não é todas as coisas não, viu? É coisas essenciais. Já falei aqui para os irmãos, que na oração do Pai Nosso, a gente pede o pão de cada dia, e Deus garante o pão de cada dia. Mas tem gente que fica angustiado porque o pão não vem com manteiga. A oração é o pão de cada dia. Porque não vem com queijinho, porque não vem com hambúrguer dentro. Mas o pão de cada dia o Senhor promete. Às vezes até vem um hambúrguer lá dentro, né? Vem um queijinho, vem um negócio. Mas o que ele garante? Então ele estava dizendo isto. E Lucas, o Evangelho de Lucas, traz isso com detalhe. E Tiago diz assim: olha, vocês estão pensando o quê? Amanhã vamos fazer, vamos construir, vamos não sei o quê, vamos não sei o quê. Porque vocês, a vida de vocês é como um vapor. Sabe, esse texto também nos manda: olha, se você tem que amar, não deixa para amar amanhã não. Se você quer ser gentil, não deixa para ser gentil amanhã não. Se você quer ser bondoso, não deixa para ser bondoso amanhã não. Louco, se esta noite pedires a tua alma, se você quer respeitar seus pais, seu marido, sua esposa, faz hoje como se fosse o último dia, porque ninguém sabe o dia que é. Aproveita o dia de hoje. E Jesus está nos trazendo esta mensagem, meus queridos e amados irmãos, que deve falar profundamente aos nossos corações. Olha, o que você tem hoje guardado, para quem será? Vai ficar para alguém que não fez nada, que não trabalhou, que não fez força, sabe? E você perdeu o sono, aquela valorização. Aonde estiver, a Bíblia diz assim: aonde estiver o teu tesouro, lá está o teu coração. Sabe o que isso quer dizer? Que o que você colocar, o seu coração, o amor, o interesse, ali que está o seu coração. É por bens materiais, teu coração está na lata do teu carro. É por bens materiais, está na geladeira, o último modelo que você comprou. É por coisas materiais, está na sua máquina de lavar. É coisas materiais, é pelo seu barco que você tem lá em Santos, né? Coisas materiais, é pelo seu sítio que você tem lá em Atibaia. Eita, é meio suspeito lá em Atibaia. Mas outro lugar, compra sítio em outro lugar, meu filho, que o negócio lá está feio, viu? Então, Jesus está dizendo para a humanidade que há uma oportunidade de mudar essa questão, de nós termos o grau certo de admiração pelas coisas materiais. Nós darmos valores às coisas espirituais, que é exatamente o que você parou tudo para ouvir esta mensagem, para que você, quando for dormir hoje, você vai dormir pensando, não vai dormir pensando que vai morrer, não, pelo amor de Deus, que o objetivo da mensagem não é esse, não. O objetivo da mensagem é que você reflita. Muitas vezes nós vamos a velórios, e lá em Eclesiastes fala que às vezes é melhor ir num velório do que ir numa festa, quando se trata de reflexão. Festa é coisa boa, viu? Eu mesmo não acho nada divertido velório não, mas é um momento que a gente reflete, e a gente vai dizer assim: olha, foi ele hoje, e lá para frente vai ser eu, vou ser eu, vai ser, infelizmente, nós vamos morrer, mas enquanto aqui estivermos,
Que o nosso pensamento não seja igual a esse louco que Jesus aqui mostrou. Ah, vou fazer celeiros, vou fazer não sei o quê. Ninguém está aqui pregando sobre miserabilidade, não. Nós estamos pregando aqui a respeito de consciência de valores. Tem um cântico que diz assim: precioso para mim é Jesus, eu confesso na vida e na morte, que tudo para mim é Jesus. Amém, meus irmãos? Então, que esse Jesus possa ser de fato o teu tesouro, possa ser de fato o que você entende de essencial na tua vida, de mais importante na tua vida. Nós, na palavra do Senhor, ela está escrito, não é? Que devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Escala de valores, sabe? Que valor você está dando às coisas espirituais, as coisas que nós de fato precisamos. E está escrito na palavra do Senhor que a nossa alma, ela se cansa, não é? E o salmista Davi, ele, num monólogo, não é? O salmista Davi, ele diz assim: por que te abates, ó minha alma, e te comove dentro de mim? Espera em Deus, eu ainda o louvarei. O salmista Davi também diz assim: olha, ainda verei a bondade de Deus na terra dos viventes. E a nossa alma tem um valor muito grande para Deus, e Deus quer que nós tenhamos a concepção correta do valor que tem a alma, para que essa parábola não venha soar muito alto dentro de nós, e falar assim: eu estou vivendo uma vida de loucura. Valoriza o que você tem, porque Deus valoriza isso em você. Essas concepções, o grau de valores. Entenda que Deus, através desta palavra, Ele quer que você de fato esteja com os teus olhos olhando para a direção certa. Autor e consumador da nossa fé, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Jesus Cristo, Ele foi crucificado numa cruz, e lá da cruz Ele bradou: está consumado, está consumado. O que nós devíamos espiritualmente, Jesus pagou lá naquela cruz. E alguém, eu estava assistindo uma pregação já de 2012, minha aqui, por isso que eu falei de 2012, e eu preguei sobre o rasgar da nossa dívida, e ouvi a mensagem, um pouco da mensagem, me recordei um pouco do que Deus naquela noite fez, e essa concepção de que Deus, Ele pagou o que nós devíamos, e a partir do momento que nós temos essa concepção, que tomamos conhecimento disso, tomamos posse dessa bênção, como diz o cântico, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Louco, se esta noite pedirem a tua alma, o que tu tens, para quem será? Não se apegue às coisas materiais de maneira errada. Tenha as coisas e não deixa que as coisas tenham você. Amém?